Em janeiro de 2023, o mercado brasileiro foi abalado por uma notícia impactante. As lojas Americanas, uma das maiores empresas de varejo do país, revelou uma fraude contábil bilionária. Uma descoberta que chocou não só os investidores, mas também todo o setor financeiro e os consumidores. A empresa, que há décadas era símbolo de sucesso no Brasil, agora se via no meio de uma tempestade que colocava em xeque sua sobrevivência. O que exatamente aconteceu com as Americanas e como isso afetou tanto o mercado quanto as pessoas envolvidas? Vamos entender essa crise em detalhes. As lojas Americanas começaram sua história em 1929, em Niterói, Rio de Janeiro, como uma pequena loja de descontos. Desde sua fundação, a empresa cresceu consistentemente, adaptando-se ao mercado e às novas tecnologias. Durante décadas, a Americanas se expandiu, abrindo filiais em todo o Brasil, tornando-se uma presença constante no comércio varejista brasileiro. Na década de 1990, com a chegada da internet, a Americanas se modernizou e se lançou no comércio eletrônico com a criação do Americanas.com, uma das primeiras grandes lojas virtuais do país. Essa decisão foi crucial para consolidar seu nome no cenário digital. Com o passar dos anos, a Americanas também adquiriu outras empresas, como Submarino e Shoptime, fortalecendo ainda mais sua presença no mercado. Até 2022, a empresa era vista como uma gigante indestrutível no setor de varejo, competindo de igual para igual com grandes players internacionais. Mas, como veremos, a aparente solidez da Americanas estava prestes a ser abalada por uma crise sem precedentes. Eu não recebi algo no papel. Eu não recebi algo como fosse um mapa. Eu extraía a conta-gotas as informações dia após dia, de maneira incessante com o ex-diretor financeiro. Não havia uma predisposição, deixa eu lhe explicar tudo o que aconteceu, deixa eu lhe explicar tudo como aconteceu e por que aconteceu. Nada disso. Nada disso. O que eu sabia é que a empresa tinha muito mais dívida bancária do que havia reportado. E o que eu não sabia, como conseguiram fazer isso durante tanto tempo e por quê. O início de 2023 trouxe à tona uma verdade chocante. As lojas Americanas enfrentavam um rombo financeiro gigantesco. Tudo começou quando o novo CEO, Sérgio Rial, que havia assumido o cargo recentemente, divulgou um erro contábil que chegava a 20 bilhões de reais. A empresa havia, ao longo dos anos, ocultado dívidas em seus balanços financeiros. Essa prática, conhecida como risco sacado, envolve a compra de mercadorias, financiada por empréstimos bancários, mas os valores não eram devidamente refletidos nas demonstrações financeiras. O resultado foi uma dívida muito maior do que o mercado e os investidores sabiam. O anúncio pegou todos de surpresa e as ações da empresa despencaram, perdendo mais de 90% de seu valor de mercado em questão de dias. Foi um golpe duro para os acionistas, principalmente para aqueles que acreditavam na solidez da companhia. A descoberta do rombo nas lojas Americanas gerou uma reação em cadeia no mercado financeiro. Os principais bancos brasileiros, que eram credores da empresa, entraram em estado de alerta e o crédito para Americanas foi cortado. A dívida acumulada chegou a mais de 40 bilhões de reais, colocando em risco a viabilidade financeira da companhia. Além disso, muitos fornecedores que dependiam da Americanas para a venda de seus produtos começaram a enfrentar problemas, pois a varejista interrompeu os pagamentos. A confiança no mercado como um todo também foi abalada. Grandes investidores, que possuíam ações na empresa, viram seu capital evaporar praticamente da noite para o dia. Alguns pequenos investidores, que apostavam na valorização das ações, perderam suas economias. A crise não afetou apenas os números da Americanas,
mas impactou também a confiança do mercado no setor de varejo como um todo. Com a gravidade da situação se tornando cada vez mais evidente, a Americanas tomou uma medida drástica. Entrou com um pedido de recuperação judicial. Essa era a única maneira de ganhar tempo para tentar reestruturar suas dívidas e renegociar com seus credores. A recuperação judicial protege a empresa de ações judiciais e de credores, enquanto tenta reorganizar suas finanças. No entanto, essa não é uma tarefa fácil. A dívida acumulada é gigantesca e o processo de recuperação é longo e cheio de incertezas. Muitos fornecedores e bancos que têm valores a receber ainda não sabem se e quando terão seu dinheiro de volta. E enquanto isso, a empresa precisa continuar operando para tentar se manter viva. A recuperação judicial das lojas Americanas se tornou uma das maiores da história do Brasil. Os próximos meses serão cruciais para determinar o futuro da companhia. Os acionistas, credores e funcionários acompanham cada passo dessa jornada com grande expectativa. O futuro da Americanas é incerto. A empresa está tentando se reerguer, mas os desafios são imensos. Mesmo com a recuperação judicial, a Americanas precisa reconquistar a confiança dos consumidores e do mercado. Além disso, a concorrência no setor de varejo está cada vez mais acirrada, com grandes empresas internacionais e marketplaces digitais ganhando espaço. Para a Americanas, sobreviver a essa crise não será fácil. Uma possibilidade é que a empresa busque novos investidores ou parceiros estratégicos para injetar capital e ajudar na reestruturação. Outra hipótese é uma mudança drástica na forma de operar, talvez focando mais no digital e deixando as lojas físicas em segundo plano. Mas uma coisa é certa: a Americanas não será mais a mesma.